Imprimimos mais algumas. Essa apostila aqui, presta atenção, ela não está em tópicos, tá? Ela está textual, ela está explicativa e tem 4 livros que ela faz referência. Aqui, ó, Amor e Respeito na Família, do Emerson Eggerichs. Limites, quando dizer sim, quando dizer não, tá? O que mais? Tem mais um, são 2 slides. O outro livro é Ame Seus Filhos Intencionalmente. Gente, esse eu acho que nós temos aqui na livraria, né? Nós temos esse. E assim, esse é muito bom, recomendo você ter, tá? Muitas das coisas que estamos falando, que eu vou falar agora, estão nesse livro. E o Cérebro Adolescente, que é essa pesquisa aqui, que a Camila colocou. Está no final da sua apostila, tá? Os nomes estão no final da apostila. Estou só enfatizando, porque isso aqui foi feito um trabalho de pesquisa de 4 pessoas, a gente montou um resumido aqui para você ter uma referência, tá bom? Muito bom. A apostila está aí. Vamos lá então. Vamos falar sobre a antiga e a nova maneira de lidar com os erros dos filhos. Não somente de lidar com os erros, mas de lidar com os filhos, não é? Maravilha. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quantos têm filhos na idade de 12 a 24 anos? Quantos têm filhos? Deus é amor, amém, irmãos? Ele está do seu lado. Mas deixa eu dizer uma coisa. Alguém pode ter ouvido a Camila falar, né? E falou assim, Jesus, e eu não fiz nada disso. Ou então você vai dizer, meu Deus, eu tenho um filho pequeno, o que eu vou fazer com eles? A Cíntia quase morre, então, tem uns filhos pequenos. Irmãos, é bastante informação, mas isso é uma coisa que você faz na vida, entende? Você tem 10, 12 anos aí, é um período, tá? É um período, então assim, não precisa desesperar. E o bom de estarmos na igreja, o que é? É que você tem amigos que já passaram por coisas semelhantes. Eu tenho muitos erros que eu posso ensinar você como não fazer. A Gabriela que falou aqui foi a minha primeira experiência de filho, entendeu? Deu errado tudo com ela primeiro. Então, é que assim, você sabe quando você está pronto para ser pai e mãe? Na hora que nasce o bebê. E para ser filho de adolescente, e para ser pai de adolescente. Então, gente, é bom hoje a gente ter conhecimento, saber das coisas, né? E isso é muito bom, colocar em prática também. Muito bom. Pai amado, fala mais uma vez conosco. Obrigado por estar aqui, como estão nos conduzindo. E mostra para a gente, agora, com mais graça e sabedoria, como podemos ter o melhor relacionamento possível com os nossos filhos. Muito bom. Como é que foi a sua experiência de obediência na infância? A sua, com seus pais. Foi bom? Foi ruim? Como tem sido a experiência de obediência entre você e seus filhos agora? Mas está interligado hoje? Então vamos fazer o seguinte, pega o seu celular, clica nesse código aqui, e tem uma pesquisa, vamos ver, vamos responder, vamos ver como é que nós estamos? Vamos dar uma olhada? Como é que será? Esse aí é um formuláriozinho, ele tem 2 perguntas. Como foi sua experiência de obediência na infância? Muito negativa, negativa, positiva, muito positiva. Como está sendo a experiência de obediência entre você e os seus filhos? Muito negativa, negativa, positiva, muito positiva, ou não tenho filhos, tá? Entendeu? Você pode clicar aí, não sei se está pegando para todo mundo. Está pegando? Então fica mais perto. Vai aparecer um formuláriozinho, aí você pode preencher, tá bom? Daqui a pouco a gente vai pegar o resultado. Responda sinceramente, é anônima, tá? Não pega seu e-mail nem nada. Só para a gente saber como é que foi a nossa experiência em geral, não é? Oi? Gustavo pega o resultado. Eu coloquei você lá no negócio, tá? Você falou que ia pegar o resultado. Agora todos estamos ansiosos para saber. Então você responde. Primeira pergunta, como é que foi na sua infância? E como é que está sendo agora com seus filhos? Beleza? Muito bom.
Todo mundo já capturou o código? Que foi? Uma licencinha. Pronto lá? Foi? Maravilha, então vamos. Esse código não está na apostila, então não tem como você pegar por aí. Para falar sobre essa nova e antiga maneira de ver os nossos filhos, alguém mais está pegando? Pegou aí? Pela TV é mais fácil, né? Então, lembra que Jesus falou? Ele disse assim, que a pessoa boa tira boas coisas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, isso é uma verdade, não é? Isso é uma verdade. Então, o que significa isso na prática? Significa isso aqui, ó. Isso aqui nós podemos dizer que são 4 níveis da nossa vida. Esse aqui é a parte de dentro, interna, que tem a ver com o nosso coração. No nosso coração tem princípios e valores, aquilo que eu acredito, que eu entendo que tem que ser assim, que isso é verdade, e o que é importante para mim, as minhas experiências, os meus valores. Então, baseado no que nós cremos e no que é importante para nós, o que nós fazemos? Nós priorizamos e fazemos escolhas e agimos e reagimos. Então, uma reação boa ou má, né, que nem falou Camila, não surge assim, hoje eu levanto e eu vou dar um jeito, não, a coisa vem formando no coração, porque a boca fala do que está cheio, porque já está transbordando o coração. Então o que acontece? Quando a gente começa a tratar o comportamento, que é externo, a gente deveria olhar para o interno. Se você só focar no comportamento do seu filho, você não vai conseguir mudar. Você sabe o que tenta mudar comportamento? Religião. Você sabe o que muda o coração? Transformação, cristianismo. Então, a religião trabalha em conformação. Se conforme as regras, faz a certo que está tudo bem. O cristianismo trabalha com transformação. Experimente algo dentro, então comece a fazer, sem dificuldade, o que já está lá dentro. Está claro isso, gente? Por isso é que é necessário nascer de novo. Então, o que é que está no coração? Então, quando a gente tem o nosso filho, vale para nós também, né? Você já percebeu, né? Nós temos que saber o que está no coração, tá? O que está no coração. O externo reflete o interno. O comportamento é fruto dos princípios e valores. Dito isso, existem 2 modelos bíblicos de relacionamento. Nós temos falado sobre isso. E na educação de filhos também é. Existe o modelo da antiga aliança. O que é a antiga aliança? A antiga aliança é o sistema estabelecido lá com a nação de Israel. Deus falou, olha, vocês querem andar comigo? Eu quero habitar com vocês. Nós queremos 10 mandamentos. E tem aí decorrente desses 10 mandamentos outras leis. Qual era o problema que acontecia na antiga aliança? Não é? Qual é o problema que acontecia? Como está na sua apostila, página 14, né? Deus se relacionava de maneira exterior conosco. Por quê? Porque o homem não podia ser a habitação de Deus antes de Cristo, você entende? Antes de Cristo vir, não tinha como o Espírito Santo habitar permanentemente no coração. Então Deus faz o quê? Ele constrói um tabernáculo, que é modelo do celestial, que é a presença dele ali. O povo, para chegar diante de Deus, ele tem que se arrepender dos pecados. Então, há o sacrifício de animais para a purificação dos pecados. Todo o sistema de rituais era externo. E aí você tinha bênçãos e maldições. Então o povo obedecia por quê? Porque ele queria as bênçãos e ele não queria
as maldições. Estão entendendo, gente? Está ficando claro isso? Então, as maneiras da antiga aliança eram maneiras externas de adorar a Deus. Tabernáculos, sacrifícios, ofertas, era uma cultura de recompensa e punição. Você fala, nossa, mas que coisa horrível. Por que Deus fez isto? Era o único jeito possível. Não tinha outro jeito, porque o coração do homem é continuamente mau. Então, a motivação para obedecer era obter bênção e medo da punição. O problema não era a lei de Deus, mas a natureza humana escrava do pecado. Romanos 7,14. Se eu quero fazer o mal, e eu sei que é o mal, então eu sei que a lei de Deus é boa, que o problema está em mim. Está bem, irmãos? Está claro isso? Então, na antiga aliança, quando Deus estabelece, o que ele mostra? Ele mostra para todo mundo o seguinte: você está entendendo que você precisa mudar o interior? Tá, eu quero obedecer a ti, tá bom, então faz isso aqui, 10 mandamentos. E os decorrentes dele, ele não consegue. Moisés desce com a tábua, o que eles estão fazendo? Quebrando o primeiro mandamento, adorando os deuses. Então, irmãos, o homem tem que se conformar às regras e obedecer à lei para ser justo, mas ninguém consegue. O outro modelo de relacionamento, né, assim, educando filhos na velha aliança. Nós educamos na velha muitas vezes, né? Sistema de punição e recompensa. Suborna os filhos. Se você fizer isto, eu te dou aquilo. Pressupõe que os filhos são incapazes de obedecer e sempre escolherão o errado, a menos que sejam coagidos a fazer o certo. Não considera a operação do Espírito Santo no coração dos pais e dos filhos. Está dando para entender? Aí você vai dizer para mim, mas para um pouquinho, quer dizer que eles não têm que ter lei? Ora, Gálatas diz que a lei serviu como se fosse o quê? Um ajudador, não é? Um restritor, até que chegasse Cristo. É lógico que a primeira coisa que você precisa fazer é ajudar seu filho a ter uma experiência de novo nascimento. Por isso, no começo, você ensina a obediência às leis e regras. Só que o seu objetivo é que ele tenha um coração transformado. E vou dizer, as crianças nascem de novo cedo. Se você ensina, eles podem nascer de novo com 3 anos. Sabia? Com 4. Mas pastor, tem uns caras de 38 que não nasceu. Eu sei. Mas pode nascer. Pode ser batizado no Espírito Santo quando é criança. Então, o modo que está em operação hoje é o da nova aliança, baseado no relacionamento. Então, o que acontece? Num ambiente de medo e punição, não há espaço para amor e respeito. Se o ambiente da sua casa é de medo e punição, falta amor e falta respeito. Se falta amor e falta respeito, é um ambiente de medo e punição. As expectativas são sempre negativas, e julgamentos são emitidos o tempo todo. Você não presta, você nunca faz o que eu mando, você é assim mesmo, você nunca vai mudar. Eu trabalho tanto aqui na minha época. Aí o pai tira a reguinha do bolso, o padrão dele, e humilha o filho dizendo, eu na sua idade. Isso é julgamento, ameaça. Acusações, desculpas, mentira, manipulação, é o que acontece numa família que está operando neste modo aqui. Mas Deus é amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. O profeta Jeremias anunciou que haveria uma nova aliança. Lá no meio do cativeiro, Israel preso lá na Babilônia, porque desobedeceu assim a Deus num nível nunca antes visto. E Deus falou, gente, não tem jeito, vocês vão parar, vocês vão ser escravos.
Vocês podiam ser livres, o povo mais poderoso da terra, o povo mais rico da terra. Eu Shaddai, o Todo-Poderoso, faço tudo para vocês. Não, a gente quer fazer o nosso jeito. Foram para a Babilônia. E o profeta Jeremias anuncia: o relacionamento com Deus vai se mover da experiência exterior para a experiência interior. Ele anuncia isso. Olha que lindo esse texto. Jeremias 31. Esta é a nova aliança. É o quê? Nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Porei minhas leis em sua mente, escreverei no seu... Olha aí que legal. Serei o seu Deus, eles serão meu povo. Não será necessário ensinar aos seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso já aconteceu, Cristo já veio, já ressuscitou, a nova aliança está em operação agora. Isso existe agora. Imagina isso nas nossas famílias. É possível. A nova aliança resolveu o problema da escravidão, do pecado e da condenação. Quem foi condenado pelo pecado? Quem foi condenado pelo pecado? Cristo Jesus foi condenado pelo pecado. Nós não precisamos ser mais condenados. Mas espera um pouquinho só, quer dizer que meus filhos não precisam de correção? Não estou falando isso. Estou falando do relacionamento, amém? O problema está no relacionamento. Pela graça, mediante a fé, recebemos um novo coração de habita o Espírito Santo. Nós pais precisamos dele primeiro. Na nova aliança, o medo e a punição foram substituídos pelo amor e pela liberdade. Como é que é? Olha que legal. Medo e punição foi substituído por amor e liberdade. Deus queria um ser livre. E para ele ter a possibilidade, inclusive, de rejeitar a Deus, ele põe a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele põe perto da outra. Ele não esconde ela. Porque eu quero que você seja livre. Nós temos que preparar nossos filhos para serem livres no mundo onde eles têm 500 mil opções erradas para escolher. É certo ou não é? A gente não vai estar lá o tempo todo. Deus quer pessoas livres, capazes de tomar as próprias decisões. Então, o medo que causava o afastamento nos relacionamentos foi substituído pelo amor que valoriza e honra um ao outro. O que é a honra que nós ensinamos aqui? Honra é o valor que eu dou a uma outra pessoa ao meu coração. Os filhos, para honrar os pais, primeiro os pais amam e instruem os seus filhos dessa maneira. Então o que acontece? Aqui na insegurança, no medo, foi substituído pela alegria. Nada pode separar do amor do meu pai, mesmo se eu errar. Os nossos filhos têm que saber que mesmo que se eles errarem, eles vão continuar sendo nossos filhos e amados até o fim. Não é que você concorda com as besteiras que eles fazem, amém? Está dando para entender a diferença? Mas na antiga aliança não, é só punição. Aliás, se a gente acha que se não punir muito, ele não muda. Nossos filhos terão a imagem de Deus a partir da nossa conduta diante dos seus erros e acertos. Porque nós, de certa forma, somos para ele Deus. Eles vão olhar para nós e dizer: tá, você é o ser mais poderoso que eu conheço, que controla a minha vida. Ele nasceu ali. Você sabia que o ser humano, quando nasce, ele é totalmente dependente, absolutamente dependente de um adulto? E, por exemplo, um filho de um animal, de um mamífero, quando nasce, ele tem uma alta independência dos seus pais. Mas o ser humano é totalmente dependente. Porque nós não somos animais. Nós somos criados à imagem e semelhança de um ser eterno, relacional. Eles podem ver Deus através de nós de maneira punitiva, ou de uma maneira amorosa, que ensina até quando eles erram. Paternidade não é controlar tudo e depois largar quando já é grande. Está vendo essa moça aqui no carro? O pai dela falou assim para ela, está aí na sua apostila: bom, minha filha, é o seguinte, tá? Deixa eu achar o texto aqui. Você tem 18 anos, você é uma adulta, e agora você pode se virar. Está aqui a chave do carro que eu comprei para você, uma conta que eu abri com dinheiro para 6 meses. Amanhã você pega a estrada com as suas coisas, aluga uma casa, arruma um trabalho. Mas eu e a sua mãe vamos estar torcendo para você aqui.
É assim que faz. Eu já vi muitos pais dizerem, né, inclusive nesse semestre eu ouvi até de 3 pais: meus filhos são grandes, eles se viram. Não, eles já sabem se virar sozinhos, eles são grandes. Ei, quer dizer que não são mais filhos? É verdade, eles são grandes no sentido, eles são responsáveis por eles mesmos. Mas e você? Então é muito importante. E uma das coisas muito importantes que nós pais temos que fazer, vem aqui amor, por favor, minha esposa, maravilhosa. Para não, pode falar, fala mais, fala. Uhul, ai, linda, Eu que vou falar já? É rápido aqui, seminário é rápido. Gente, é muito emocionante ser mãe, né? E pai, não é? É bem, muitas experiências. E a gente não pode deixar de falar sobre a intercessão, né? Porque a intercessão é uma coisa assim que para mim fez muita diferença na vida dos meus filhos. Salmo 127, eu não sei se vai conseguir colocar. Consegue, Gisele? Fala que os filhos são herança do Senhor. Então, quando você entende que é herança, você entende que não é seu. Certo? Às vezes você cria os filhos para eles serem seus. Eles vão cuidar de você quando você ficar velho. Eles vão trabalhar e vão tirar o dinheiro. Eles vão ter que fazer o que você mandar eles fazerem, porque afinal de contas, eles são seus filhos e ponto final. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala lá, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta. Vai indo, até chegar que os filhos são, vai lá. Qual que é o próximo? Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Próximo. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Esse é um versículo muito importante. Próximo. É o primeiro. Então, gente, é isso. Os filhos são herança do Senhor. Então, eles não são feitos para o seu bel prazer. Eles não têm que estudar aquilo que vocês querem que eles estudem. Eles não têm que trabalhar e dar o dinheiro para você. Então, é uma outra cultura, né? Muitos fomos criados assim, mas a ideia de Deus é que eles são herança dele. Então, quando você pensa em intercessão, você pensa assim, tudo a respeito dele o Senhor sabe. Amém? Está lá no Salmo 139. Você ainda nem sabia que ele estava lá e Deus já sabia tudo a respeito deles. Então, a intercessão é uma coisa assim muito curiosa. Porque tinha coisas com meus filhos que eu não sabia, ninguém me contou, mas vinha no meu coração uma inquietude que eu falava, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Senhor? Me fala. E ele me falava. E eu podia muitas vezes falar com eles, eu podia confrontá-los em amor, ou eu só podia orar por eles. Então o Senhor é um grande aliado na educação de filhos. E muitas vezes a gente deixa ele só no momento que precisa de cura, que está doente, que está nas drogas. Crie isso. O Senhor é um aliado na criação de filhos. Amém? Então ele se importa, ele conhece, ele sabe tudo a respeito deles. E aí fala assim, olha, a primeira e mais importante intercessão pelos filhos é que eles conheçam a Jesus pessoalmente. Então você tem que orar pelo novo nascimento do seu filho. Não é a igreja, não é a escola, não é quando ele sabe ler, você tem que literalmente orar por isto. Você tem que gerar isso em oração. A oração é como você tivesse, é o seu ventre. Você gera as coisas de Deus. Você gera os planos de Deus. Você gera, você e ele.
E aí as coisas vão acontecendo até que nasce o bebê. Até que seu filho tem uma experiência com Deus. Até que ele encontra a esposa, o marido. Então a oração é uma incubadora. Só que você faz isso com o Pai, com o Espírito Santo. Então a primeira necessidade do seu filho é nascer de novo. Então desde o ventre, eu lembro que eu orava para meus filhos. Senhor, eles são teus. Primeira coisa, Senhor, eu quero uma palavra. O que o Senhor tem para eles? E Deus me dava. Então, vale a pena colocar Deus na jogada de educação de filhos. Amém? Até quando eles forem adultos, eles não vão se desviar dessa palavra. Amém? Olha lá outra coisa. Na medida em que eles amadurecem, os filhos enfrentarão pressões, obstáculos, tentações, frustrações, angústias. O maior erro é tentar super protegê-los dessas coisas, mantendo-os sob uma redoma espiritual. Eles precisam aprender a lidar com esse mundo, a partir de seus princípios e valores firmados em Cristo. Você também vai ensiná-los a orar. Você vai ensiná-los a orar. Eles vão ter a Bíblia, eles vão aprender a fazer devocional, né, Gabi? Eles vão aprender a fazer devocional. Eles vão compartilhar com você. Vai ser algo assim, muito intenso. Você vê os seus filhos aprendendo a Bíblia, lendo a Bíblia, amando a Bíblia, amando a Bíblia. Somos nós que damos esse valor para eles. Amar a Bíblia, amar a palavra. É você que dá. É o pai e a mãe. Amém? E quando eles forem, você vai ficar tranquila, porque eles já sabem. Mãe, Deus falou comigo. Mãe, Deus falou comigo. Mãe, Deus me deu uma palavra para os meus filhos. Mãe, Deus me deu uma palavra para o meu trabalho. Deus me deu uma palavra para o meu ministério. Gente, é maravilhoso. Então você tem colheita. A oração dá colheita. A oração dá colheita. A intercessão dá colheita. Amém? Então eu não podia deixar de falar da intercessão. Outra coisa, através da intercessão, você consegue identificar as batalhas espirituais que só pela oração consegue ser vencida. Seus filhos vão ser alvo do inferno. O diabo está derrotado. Glória a Deus. Ele está derrotado. Mas isso não quer dizer que seus filhos não vão ter tentações. Eles vão ser apertados para fazer a coisa errada. Alguém precisa estar na brecha. Alguém vai ter que perceber e falar: meu filho está sendo tentado. Minha filha está tendo uma opressão. Eu tenho que dobrar os meus joelhos e eu tenho que orar. Então a batalha da intercessão é algo assim maravilhoso, porque você sabe que tem vitória. Você entra numa batalha sabendo que o vencedor habita em você, habita no seu filho, e ele vai te dar a vitória. Mas é importante essa intercessão de batalha espiritual, porque é real. Eu tive sonhos com o Gustavo muito sérios. Eu chamei e falei: filho, sonhei assim, assim, assim. Ele falou: ok, mãe, está acontecendo. Então vamos orar. Vamos orar. Porque a gente luta muito com a carne e com o sangue. A gente esquece que nós temos um inimigo. Ele está vencido, sem problema. Mas ele continua dando os pitacos dele. E se você menospreza, teus filhos são enganados, são confundidos. Tá bom, meus irmãos? Então era isso que eu queria dizer. E outra coisa, a oração, ela é preventiva. Quando você ora pelos seus filhos, você se antecede às coisas que muitas vezes não aconteceram e podem também não acontecer, como pode acontecer e ser assim tão minimizado porque você orou. Quem crê nisso? Oração, ela é preventiva. Por isso que o sábio percebe a situação e já vai orar.
Já vai orar e falar: opa, essa situação, eu estou vendo aí uma situação, uma brecha, um engano, e eu vou orar. Porque a gente fala com o filho, a gente ensina, mas nós temos que orar. Pai e mãe, porque eles são herança do Senhor, você pode contar com o Senhor, mas você também tem que fazer a sua parte de oração. Tá bom? Então, oração preventiva. Depois vocês leem lá, por Provérbios 22, 3, que fala que o tolo, ele se perde, mas o sábio, ele se antecipa e ele resolve a situação antes de acontecer. Tá? Então, olha, o pecado ameaça a vida espiritual da sociedade. Isso é um fato. Vocês veem seus filhos sendo atacados? Pode ser que não está sendo frontal, mas está sendo indiretamente, e é muito forte. É muito forte. E como é que você tem qual a postura? Porque a oração também exige uma postura. Qual tem sido a sua postura? Você tem conversado? Você tem orado para Deus guardar? Quanto que eu orei pela amizade dos meus filhos? Quanto que eu orei? Quanto que eu ficava de olho, mas eu orava? Por quê? Porque eu não queria que eles fossem tirados daquilo que Deus tinha para eles. Amém? Então, olha, o futuro dos seus filhos é uma coisa que interessa muito a Deus. Não se esqueça de orar para saber o que Deus tem para eles. Amém? Não se esqueça de orar. Tá bom? Vamos orar um pouquinho pelos filhos? Isso. 2 minutos. Vamos ficar de pé, vamos orar já. Vamos orar. Marido e mulher, se você está aí. Você vai orar de uma maneira assim: pai, por favor, pai, pensou meu filho. Você vai orar assim? Não. Você vai orar de um posicionamento que você sabe quem você é, mas muito mais quem é o Senhor. Então você vai orar a partir do que a palavra de Deus diz. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que os nossos filhos são herança do Senhor. Senhor, eles pertencem a Ti. Senhor, Tu conheces cada um deles. Diz a Tua palavra que quando eles estavam no meu ventre, o Senhor já sabia, já chamava pelo nome e já chamava para ser profeta. Senhor, então nós, mediante a Tua palavra, nós abençoamos os nossos filhos. Nós abençoamos os nossos filhos. Nós abençoamos os nossos filhos. Nós rejeitamos qualquer intenção do inferno contra a vida deles. Senhor, me ajuda a ser aquela que está, Senhor, na torre de vigília, que está se apercebendo, porque, Senhor, eles são tão preciosos, e às vezes nós não damos esse valor e deixamos situações passarem, Pai. Mas nós nos unimos, Senhor, abençoando os nossos filhos, declarando que eles são propriedade exclusiva do Senhor Jesus, que há uma marca na vida deles, a marca da salvação, a marca do amor, a marca da eternidade, Senhor, a marca da bem-aventurança, a marca que eles são guardados e livrados de todo mal. Pai, nós nos unimos aqui, declarando, Senhor, e recebendo essa palavra do Salmo 127, que eles são flechas na mão do valente, Senhor, que eles são herança Tua, Pai, e que o Senhor tem todo o interesse. Pai, eu oro aqui para que se algum pai ou alguma mãe está achando muito difícil criar filhos, Senhor, que o Senhor fale com eles. Se eles estão tentando desistir, achando que não tem mais jeito, que esse engano caia por terra, Senhor, porque o amor, ele cobre multidão de pecados. Então, Pai, eu oro para que eles sejam cheios de amor, cheios de bondade, cheios de misericórdia, e que eles não aceitem hipótese alguma perder seus filhos, para nada, para nada e para nada. E nós Te louvamos, Senhor, pelo Teu grande amor e pela Tua aliança conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.
Responder. Então nós queremos agora falar numa parte prática que tem a ver o seguinte: bom, se nós educamos filhos não por meio de punição, e se nós entendemos as dificuldades que os filhos têm, e assim, quando você senta lá no quarto secreto, você fala: Senhor, fala sobre meu filho, ele vai falar. Eu lembro uma vez que eu disse para os meus filhos, acho mais ou menos, falei: se você não quiser falar o que é, tudo bem. Qual? Não lembro. Conta aqui você. Eu falava para eles assim: você pode não dizer, você pode não querer dizer, mas não fala que está tudo bem, porque eu sei que não está. Diz assim: não quero falar com você, pai, mas não fala que está tudo bem para mim. Certo? É assim mesmo, não tenho o que responder. Mas não fala, esses já são grandes, lógico, né? Entendeu? Tá certo? Não fala isso com uma criança pequena, porque ela não consegue entender esse negócio que você está dizendo para ela. Mas aí, você fala assim: então, se você não quer dizer, eu respeito, tá? Mas eu te amo, eu estou orando por você. Rapidinho vai falar com você, porque Deus já contou mesmo, né? Muito bom. Então, vamos lá. O que é que nós vamos falar agora? Nós vamos falar sobre como criar um filho responsável. Porque se você não trabalhar para ele ser responsável, ele naturalmente, sem nenhum esforço, será irresponsável, tá? Então como é que, então ali, ó que legal, temos aqui uma menina adolescente abraçada com o seu macaco, tá certo? Nós vamos falar de macacos também. O que são os macacos? Vamos lá, se você quiser, né? Então olha aqui, você já passou por isso? Eu já falei 1 milhão de vezes. Você fez de novo? Quantas vezes eu vou ter que falar? Eu já pedi para você não fazer isso. Vem, está pronto, está esfriando, vem. Porque você nunca me ouve quando eu falo. Já estou cansado de repetir, não aguento mais. Vem agora. Repetições e repetições. Isso aconteceu na minha casa, né? Não aconteceu na casa da turma, né, amor? Assim, você sempre tem que ficar repetindo tudo, senão seu filho não obedece? Como é que para com as repetições? Uma oração poderosa, se fosse assim. Essa é a primeira pergunta: quem é responsável pelo comportamento dos filhos? Os pais são responsáveis pelo comportamento dos filhos, até que possam transferir isso para eles, quando já conseguem ser responsáveis pelo seu próprio comportamento. Então aqui está o comportamento do meu filho. Quem é responsável pelo comportamento do meu filho? Eu. Até que eu vou aos poucos passando. Filho, isso, segura aí. Oh, que bom, né? Agora o macaco é seu. Mas sabe o que os filhos gostam de fazer? Não joga, né? Não entrega. Eles gostam de fazer, eles gostam de devolver para os pais. Aí o pai: filho, esse macaco é seu. Então essa é a ideia do macaco, não é? Todos os macaquinhos são dos pais, até que eles possam ser transferidos para os filhos. Olha ali, o que tem debaixo daquele monte de macaco? Uma mãe quase desapareceu no piso. Na verdade, não. O que são os macaquinhos? Trocar de roupa, escovar o dente, arrumar a cama, arrumar o quarto, guardar os brinquedos, tomar banho, comer, estudar para a prova, fazer trabalho da escola. Se bem que tem mãe que não deixa, ela quer fazer para o filho ser perfeito, né? Limpar a bagunça, pegar o cocô do cachorro. Eles gostam de ter cachorro, mas eles acham que o cachorro nunca vai fazer cocô. Você reparou, não? Não vai, é impressionante. Impressionante. Consertar o que quebrou, gastar o próprio dinheiro. Você tem que dar mesada para os seus filhos, né? Você não vai conseguir dar para ele. Você gasta muita grana com os filhos. Não dá para você dar R$500 por mês para ele. Você dá 10. E aquilo que ele acha que pode comprar, 20, 50. Não é o valor. É ele saber que ele também pode escolher. Aí você fala para ele: não, pode comprar com a sua mesada.
Ah, não, pai, tudo bem, não quero. Passou à vontade. É porque não é importante, mas para o seu dinheiro tudo bem, certo? Então a gente usa a mesada para isso, porque desenvolve responsabilidade. Tá? Mas não faz ele comprar roupa com a mesada dele, porque ele não sabe, ele não tem capacidade, ele é pequeno. Quando ele for adulto, tudo bem. Então, irmãos, ensinar e discipular é mostrar como se faz pelo exemplo. Para com isso, devolve já o brinquedo do seu irmão, eu estou mandando. Como você se sentiria, filho, se tivesse tirado o brinquedo de você? Compartilhe o brinquedo com seu irmão, vamos brincar juntos. Você é um ótimo irmão. Ah, pastor, você está falando, isso não existe, filho. Vai ter momentos que você vai ter que pegar o brinquedo? Vai. Não tem jeito mesmo. Vou pegar, se ficar sabendo de uma coisa lá. Não vou repetir o que a Camila já disse. Por que ele está querendo pegar o brinquedo? Por que tem dificuldade? Como é que está o coração? Seu filho. É verdade que se ele pegou o brinquedo de um colega no lugar que estava ali na igreja, ou você está ali, sei lá, não sei, você está comendo um lanche, ele ficou ali no lugar das crianças, está comendo um lanche, aí começa a brigar com outro filho, você vai tirar o brinquedo, dá para outro filho, seu filho chora, mas tudo bem. Mas assim, você tem que descobrir, precisa medir o coração. A questão é como é que você se relaciona. Quanto mais eu trabalhar com o coração do meu filho, plantando obediência e responsabilidade, menos autoridade externa eu vou ter que usar. Então, a gente vai do externo, né, onde os pais são o xerife, eles têm autoridade, para o interno, que tem a ver com o coração. Autoridade não é autoritarismo, tá? Mas se eu não trabalhar o coração, trabalhar só o comportamento, não é? Eu estou ensinando a ele a seguinte: quando você tiver à vista de todos, você então, não é, faz isto. Eu sempre conto um caso, quando eu era diretor da escola, que veio um garoto fazer uma avaliação, né? E ele tinha passado por várias escolas, e aí chegou, fez a avaliação, o garoto fez bem, aí a mãe... Aí eu estava com a coordenadora, ela falando, o garoto fez tudo, mas assim, eu não sei, eu estou meio desconfiado. Aí o garoto estava assim, puxando a mãe tentando fazer a matrícula, né? Mãe, o meu sorvete. Mãe, quero sorvete agora. Fala, filho, já vou. Mas você prometeu que se eu fizesse isso com a mulher, se eu não gritasse, a senhora falou que eu ia ter um sorvete, eu quero meu sorvete agora. Rapaz, foi terrível. Ele entrou zoando todo mundo e tal. Mas naquela escola nós tratávamos com amor. Depois de 2 semanas, a mulher entrou chorando e falou assim: o que vocês fizeram com meu filho? Falou, por quê? Ele faz as tarefas, ele está educado. Nós fizemos o que a senhora não fez. Tratamos ele com amor, com respeito. E fomos ouvir o coração dele, que ela não estava ouvindo. Percebe, irmãos? Então, assim... devemos liderar nossos filhos até o ponto que eles nos sigam pelo relacionamento de amor, e não por causa da autoridade paterna que possuímos. Para liderar, você dá o seu exemplo. Regras sem relacionamento gera rebelião. Mas relacionamento sem regra, confusão. Que não sabe, ora pode, ora não pode, ora eu não sei o que eu não consigo entender meus pais. Ora leva uma bronca, não sei porquê, ora não levo nada, ele faz qualquer coisa. Eu acho uma coisa também, que muitas vezes a gente quer ensinar a responsabilidade na base da troca, né? Foi o que ele falou. No suborno, né? Suborno. Se você fizer, eu dou. Ou na base daquela coisa emocional, né? Na manipulação. Gente, a criança fica totalmente perdida. E não aprende o que é responsabilidade. Sem relacionamento, eles nunca entenderão os limites. A sessão da noite vai ser sobre limites para crianças pequenas e adolescentes, não é? Porque o limite ajuda a criar responsabilidade. Como é que eu transformo a obediência em responsabilidade? Eu transformo, certo ou não? Você ensina eles a obedecer, porque tem coisas que ele não entende, você tem que realmente forçar a obediência.
Mas assim, isso dura os primeiros anos só. Logo eles começam, eles são muito inteligentes, eles entendem rápido, tá? Entendem rápido. Agora, se o seu filho de 18 anos, 14, precisa levar vara, desculpa, gente. E uma coisa também que a gente acaba sendo injusto, porque você pede uma tarefa para o seu filho que você não ensinou, que ele não viu você fazer, e aí você quer que ele faça aquilo lá. Isso aí já é uma coisa injusta, tá? Então eles vão ter uma responsabilidade a partir do momento que você ensinou, muitas vezes você fez com ele, e aí ele falou, ok, entendi. Então aí você pode... A maturidade, que nem a Camila falou, existe um processo de maturidade. Então tem 4 passos para fazer. Você faz, o seu filho vê. Você faz, seu filho te ajuda. Seu filho faz, você ajuda ele. Seu filho faz sozinho, você diz, muito bem. É isso aí. 4 passos, que é o método de discipulado de Jesus, não é? Então, enquanto você fica ao lado repetindo tudo, eles não precisam ser responsáveis por nada. Você pega todos os macacos. Eu já falei para você, não, segura o macaco, eu já falei para você, que você tem que fazer isso tudo. Você está arrancando a mão do macaco do seu filho, porque ele não faz perfeito como você quer. Macaco. Eu preciso saber quais comportamentos são da minha responsabilidade, quais são a responsabilidade dos meus filhos. A pergunta é, de quem é esse macaquinho? Então a gente usou isso muito quando eram pequenos. De quem é esse macaco? Que quando você pergunta, depois você ensina, é fácil. Olha, filho, esse aqui é o seu macaquinho. Qual que é o macaco? Você guarda os brinquedos depois de brincar, tá bom? Uma criança muito pequena não consegue guardar tudo. Nós fizemos muito isso, usamos muito macaco. Mas uma criança muito pequena não sabe guardar tudo. Mas falava do você macaco, pressiona ela. Então você ajuda ela. E diz assim, olha como você guardou rápido. Está dando para entender, né, Sérgio? A menina lá. A mãe está ali, tranquila, tudo é o que ela fez. Ai, que caneta legal. Não é interessante que eles sempre acham uma caneta e conseguem fazer quando você nunca está vendo? Sim. Verdade. Filho de 2 anos risca a parede. Quem limpa? A mãe. Filho de 6 anos risca a parede. O filho ajuda a limpar. Filho de 12 risca a parede? Filho. A bagunça é sua. Você vai ter que tratar também. É isso aí. Momentos diferentes. Por que o de 2 riscou a parede? É porque ele viu você desenhando, ele também pode. Ele não sabe se é a parede. Bom, você, tranquilo. Então o que acontece? Quais são as fases? Para a responsabilidade. A criança tem que aprender a ser gentil, dizer obrigado, oi. Já viu criança mal educada? Ai, coitado, ele não entende nada. Você está dizendo, eu não estou ensinando nada para ele. Eu sou dominado por esta criança. Então você aprende a obedecer nas coisas mais simples, na rotina. Criança precisa de rotina para aprender as coisas. Se todo dia você faz diferente, como é que ela vai aprender? A maioria dos macacos são dos pais nessa fase. Os filhos seguram os macacos pequenos. Conforme vão crescendo, não é? E filhos ajudam a segurar uns macacos maiores, né? Vamos arrumar o quarto? Filho, pega aquele negócio para mim, põe ali, guarda ali para mim. Legal, você estende o lençol, porque ele não tem condição de estender um lençol, de esticar. Mas ele está ajudando a arrumar o quarto, porque de quem é a responsabilidade de arrumar o quarto dele? Dele. Porque um dia ele vai ter um quarto, não vai ter ninguém para arrumar o quarto para ele, está entendendo? Não. Depois da pré-responsabilidade vem a fase da responsabilidade, onde você diz, filho, esse macaquinho é seu. Se a criança foi ensinada e sabe o que fazer, o macaco não é mais dela, o macaco é dela, não é mais seu. Não assuma de volta a responsabilidade. Mas os macacos gostam de pular, por isso a gente fala que é macaco, eles gostam de pular para o colo dos pais. É verdade, não é? Mas o macaco gosta de pular. Tem mães que estão com verdadeiros gorilas nas costas.
não é? É uns gurilão. Quanto mais velho o filho, maior o macaco. Tem uns pais que estão carregando uns gorilas aqui, não é? Como é que um adolescente transfere o gorila para a mãe? Ele fala assim: os adolescentes sabem das coisas ou não sabem? Sabem. Eles sabem ou não sabem? Tudo. E você fica repetindo para ele, dizendo com aquela cara de troncho: ele já sabe tudo. Não repita o que ele já sabe. Eu vi às vezes quando estava na escola, as coordenadoras iam lá, falavam, levavam para o diretor. Eu chegava lá e falou: bom, eu já sei que você sabe isso, né? Não vou nem repetir, porque você é uma pessoa inteligente, você já sabe. Me diz por que você está fazendo isso? Me pegou, não vou enrolar esse. Um adolescente transfere macaco assim: mãe, eu posso ir na casa do meu amigo agora? Será que ele sabe se pode ir agora? Sabe se pode ir agora. Eu pego ele. É assim que eles fazem. Eles transferem para você uma responsabilidade, uma decisão que eles já podem tomar. Mas César, o que tem de adulto jogando macaco? Vocês não sabem, gente, como pastor, como as pessoas querem jogar verdadeiros zoológicos sobre nós, entendeu? E o que eu faço com meu filho? Como é que eu faço com o meu casamento? Falou: eu vou te dizer para você. Aí eu faço perguntas. Eu vou fazendo pergunta para ele, porque a gente tem que fazer pergunta, não é? Então vamos lá, vamos na prática. De quem é esse macaco? Ou você tem a liberdade de? Mãe, eu posso brincar lá fora? Você tem a liberdade de brincar, filho? O que é isso? É que você combinou com seu filho antes, deu um limite para ele, antes, você deu um limite. Filho, antes de você brincar lá fora, você pode, primeiro você tem que fazer lição da escola. Porque depois, quando ele estiver cansado, com sono e tudo, ele não vai ser uma batalha, vai ser uma guerra. E vai ser uma briga. Filho, você tem a liberdade de ir lá? Ele sabe, você já combinou. Aí ele pode mentir, aí vai ter consequência. Não, mas é aqui, eu falo assim: então, você tem a liberdade? Mãe, eu posso brincar lá fora? O que você faz? Eu dou risada porque eu era tão mole nessa parte. Era muito mole. Eu era mole. Ela tentava explicar de novo. Eu falava de novo. Aí meu marido me ajudava, entendeu? Fala, você tem a liberdade? Você tem liberdade de brincar lá fora? Aí ela passou o macaco de volta. Mas é que sabe, eles vão continuar. O que a mãe faz? É muito argumento, entendeu? Filho tem muito argumento. Repete a mesma coisa. Até hoje eles têm muito argumento. Todos têm argumentos. Então, você tem... Olha lá aquela mãe feliz. Olha a mãe pegando o macacão. Filho, você tem a liberdade. Você entrega um gorila para ele, filho. Gasta tempo, gasta. Ó a tirinha do Calvin. Talvez as minhas notas melhorassem se você me oferecesse R$1 para cada D, 5 para cada C, 10 para cada B e 50 para um A. O sistema de notas americano é esse, ABCD era. Aí, pai, quem sabe se você me desse uma graninha quando eu tirasse um 7, a minha nota melhorasse, né? Subornar seus filhos coloca todos os macacos em cima de você. Reforço positivo é diferente de suborno. É isso aí. Oferecer recompensa para o filho executar o que é de responsabilidade dele é suborno. É o que se faz muito no Brasil. O cara pede dinheiro para fazer o que ele tem que fazer para você. A resposta do pai, né? Eu não vou te subornar, Calvin. Você tem que se dedicar para o seu próprio bem. O macaco é seu. Tirar boas notas é sua responsabilidade. Como é que eu posso te ajudar? O que ele está dizendo? Eu posso tirar boas notas se eu quiser, mas eu queria levar uma vantagem sobre isso.
Mas o problema não é quando os filhos pedem suborno, isso é uma piadinha. É quando os pais, se você, filho, tirar nota, eu vou dar um videogame para você. Não, filho, não faça isso, é suborno. Filho, que bom, você tirou boas notas, você chegou lá. Que bom, vamos comemorar. Vou te dar um reforço. E o reforço positivo está muito mais nas palavras e no relacionamento do que dar presente. Se você tem que dar presente para tudo, para o seu filho fazer alguma coisa, você estabeleceu uma cultura de recompensa e suborno. Exemplo de passar o macaco do seu filho. Está na sua apostila. O Marcos pergunta para a mãe assim: posso sair para jogar a bola na casa do amigo? Não é? Está aí na sua apostila. (22) Posso sair para ir jogar bola na casa de um amigo? A mãe, que estava um pouco frustrada, diz assim: não sei. Você tem coisa para fazer agora? Aí o Marcos responde: eu tenho que entregar 2 trabalhos da escola, e disse para minha irmãzinha que eu vou ajudar com a lição. Silêncio. A mãe não respondeu nada. Porque na hora que ele falou que ele tinha que fazer, o que ele fez? Ele pegou o macaco, certo? Não falou. E o que ele falou? O macaco é meu. Faça perguntas. Não sei o que você tem para fazer. Mas aí, o Marcos quer fazer: mas mãe, eu posso ir? Ele quer jogar o macaco para ela. Ela quer que ela decida, certo? Tem que ser firme. Então ele se volta para sua mãe: então, posso ir? Tá. Posso ir? Voltou o macaco. Bom, ela é a mãe, eu sou o Marcos. Então, mãe, posso ir? Aí, o que ela faz? Eles já entenderam. Por que você me pergunta? Você tem liberdade para ir? Você tem liberdade para ir? Parece que você sabe que você tem que fazer. E agora o macaco? O Gustavo ouvia bastante. Você tem liberdade? Você tem liberdade? Aí o que eu faço? Aí eu pego e mando o WhatsApp pro amigo: mano, não vai rolar agora não, tá? Tem uns negócios para fazer aqui. Quem tomou a decisão? Ele. E a mãe não precisou. Eu já te falei aqui. Não tenha medo de dizer não para o seu filho. Porque na verdade, é assim, ele tem a responsabilidade dele. Muitos pais acham que é muito trabalho fazer isso, né? É, porque não tem diálogo, né? Gente, mas é mais trabalho você ter um filho irresponsável. Misericórdia. Na sua apostila. Marcos pede para a mãe decidir se ele pode ir ou não. Ele quer jogar o macaco para ela, mas ela devolve, colocando a responsabilidade da decisão nas mãos dele. Se a primeira reação da mãe fosse dizer não, não pode. E se ela falasse isso, gente? Não pode. Você é chata, você não quer deixar fazer nada, meus amigos podem fazer todas as coisas, eu sou o único que tem que fazer as coisas de casa primeiro. Você já ouviu isso? Eu sou o único. Nossa, lá em casa que a gente ouvia disso. Só que todos os meus amigos, tudo isso. E eu assim, qual é o seu sobrenome? Rosanelli, que família você é? Pô, nessa família funciona assim. Na deles eu não sei. Se ela falar não, o que ela fez? Não sei, você pode, o que você tem? Se ela dissesse sim, ele ficaria feliz. Certo? Não. E mais tarde a mãe dele ia falar, aí vai dar um sermão. Sabe quando você está dando muito sermão no seu filho? É porque está faltando tratar o limite antes. Está faltando conversar antes. Porque o sermão daquilo que ele já sabe que fez, não muda nada. Ele quer que ela decida, mas ela fica insistindo que o macaco não é dela. Tá bom, gente? Então esse é um exemplo. O que não dizer? Eu não quero, me obedece, pronto. Por que não? Não tem que ficar perguntando por quê. Gente, senão, o macaco continua sendo seu. Deus não gosta disso, Deus fica triste se você... Para com essa besteira que Deus fica triste, tá? Isso aí é uma afronta à criança. Jesus está sempre feliz.
ele tem a vida eterna. Quem fica triste é você. Isso é manipulação. Mamãe vai ficar triste se você fizer isso. A criança fala: meu Deus, eu estou deixando minha mãe triste. Não faça isso. Não dizer nada é ficar mudo. O que sua mãe diz? Nada. Seu pai diz? Nada. Ou então dizer sim sempre. Tudo isso é mais fácil de fazer. Fazer esse bate e volta de ficar jogando macaco é mais difícil, mas é o que resolve. Amém, irmãos? Está claro isso? E com filho grande também? Com filho grande também. Lá em casa, para estabelecer um limite, para não ter que estabelecer limites o tempo todo, eu estabeleci um limite geral, 5 perguntas. Eu falei: se você, antes de perguntar para mim se pode, conseguir responder as 5 perguntas, praticamente pode, né? O que você vai fazer? Com quem você vai? A que horas você volta? Por que você quer ir? E tinha mais um que eu não lembro agora, eu lembro qual que é. E como você vai fazer? Né? Como é que você pretende ir e voltar? Aí eles pensavam: bom, se eu falar que eu vou lá naquele lugar, já é um problema. Se eu falar com aquela pessoa, tenho 2 problemas. E se eu falar a hora que eu quero voltar, enfim, ele nem perguntava. Você entende? A gente já dá o macaco antecipado para eles, entendeu, gente? Ensina eles a pensarem, né, gente? Raciocinar, ir além da situação. As crianças precisam aprender a pensar num padrão verdadeiro. Agora, ele errou. Como é que vamos tratar? Isso é muito importante. Porque eles vão errar, eles vão pisar na bola, eles vão quebrar o limite. E outra coisa, a vida não é perfeita. Uma vez eu avisei a Gabi, não lembro o que era. Eu falei: filha, se você continuar com esse comportamento de novo, já expliquei porquê, tudo. Você vai ficar 30 dias sem sair com seus amigos, lembra? 4 semanas. A escolha está totalmente nas suas mãos. Porque você está extrapolando demais. Ela foi e fez. Então, 30 dias sem sair. Ela foi convidada para uma festa de 15 anos. No meio desses 30 dias. A intercessora ali. A intercessora. Você imagina, nem precisava ela falar. Eu fiquei: mano, o que eu vou fazer? Aí ficou lá todo mundo em volta do pai. E foi tudo. Eu falei: bom, não fui eu que quebrei o limite. Eu deixei muito claro. Inclusive eu falei: é muito difícil. Porque isso já era um negócio progressivo. Não foi assim. Porque chegou logo em 30 dias. É porque teve histórico. Aí eu olhei e falei: o que faz? Aí eu, assim, a gente ora. Deus é amor. O Senhor falou para mim: farei passar diante de ti toda a minha bondade, toda a minha misericórdia, toda a minha compaixão. É verdade. Falei: minha filha, você não poderia ir, né? Não, pai. Você entendeu por quê? Mas você é uma ótima filha. Eu creio que você realmente mudou. Então, assim, você pode ir. Como é que você vai? Me responde as perguntas. Assim. Tá bom, filha, então você vai. Nossa, foi uma comoção geral, porque vários amigos estavam sabendo da proibição, porque os adolescentes se informam rapidamente. Não tinha WhatsApp na época. Ela foi na festa, foi de vestido novo, que uma pastora emprestou para ela. E ela voltou e ficou os outros 15 dias. E nunca mais tive problema de tratar aquilo. Então precisa ter sabedoria quando lidar com o limite. Porque estamos na nova aliança. O amor lança fora todo medo. Imagina, era um sonho ir na festa dos 15 anos. E o cuidado com isso é porque você não pode amaldiçoar a identidade do seu filho. Porque muitas vezes a gente acaba
amaldiçoando. Você não quer amaldiçoar, mas você fala palavras que aquilo ficam assim para sempre na mente deles. Então é melhor a gente aprender a fazer, né? Da maneira certa. Então vamos lá, ponto final. Pense sobre o que aconteceu, converse com eles, como é que eles vão limpar a bagunça. Os filhos têm que limpar a própria bagunça, desde quando são pequenos. Agora, com 2 anos de idade, ele não consegue limpar a bagunça de riscar, certo? Mas com os 4 ele já sabe que ele tem que começar a limpar a própria bagunça. Deve ser feito conforme a idade. Com 4 anos, pensar, coloca de castigo para pensar. Pensa no que você fez. Com 4 anos ela não consegue entender o que ela fez. Não consegue medir as consequências. Você tem que explicar para ela. Mas quando tem 12, 15, você tem que dizer, eu quero que você pense um pouco sobre o que você fez. Não no punitivo. Pense o porquê você fez e as consequências da sua ação. Os adolescentes têm que ser ensinados, como falou Camila, a pensar. Então, se o adolescente não precisa pensar e assumir as consequências dos erros, o que ele vai fazer? Ele vai continuar repetindo. Vamos lá. Exemplo de punição. Você falou, você não deve jogar bola naquele lugar. Não joga aqui, é perigoso, pode quebrar a janela do vizinho. Ali tem uma janela de vidro enorme, o cara é chato. O que ele faz? Ele joga e chega e fala, pai, a bola quebrou a janela do vizinho, assim, né? A bola que quebrou, né? Como se não houvesse nenhum ser chutando a bola. Você fez o que não devia ter feito, te avisei para você não fazer. A partir de hoje vai ficar 1 mês sem videogame, 1 mês sem mesada e 1 mês sem brincar com os amigos. É uma punição. Resolve alguma coisa? Não. No caso da Gabriela, foi uma punição? Não, foi um limite que ela extrapolou. Foi uma consequência que já tinha sido negociada antes e explicado por quê. A gente trata assim, gente, na nossa época, o negócio era tratar tudo com vara. Os caras tratavam a vara até com gente que fala, gente, isso. A vara é para ajudar uma criança pequena em certas circunstâncias e tudo. Você está desenvolvendo responsabilidade. Você tem que desenvolver outra coisa, amém? Você tem que conhecer o coração. Acalme-se e dê tempo para ele se acalmar. Peça para ele pensar um pouco. Para iniciar uma conversa. Jeito errado. E o que há no coração, não porque ele está mentindo, mas porque se ele realmente entendeu o que ele fez. Sim. Né? Mas ele pode mentir para você, ele pode tentar te manipular. Pode. Aí o que faz? Você me decepciona. Você sabe a vergonha que eu estou passando? Ou seja, o problema sou eu. O seu filho fala, você só pensa em você mesmo. Conheci uma mãe cristã que vivia tratando a filha assim, onde já foi? Eu tinha que estar na igreja, e não sei o que mais. E não sei o que. E você me envergonha. Eu falei, não faz isso, você me envergonha. Não é daqui, tá? Muitos anos atrás. Por favor. Sim. Quem foi que você está falando? Você não faz a mínima ideia de quem é. Sem curiosidades. Entendeu? A gente, depois de um tempo, mais para frente, tem que aconselhar a mãe. Que a filha traz o namorado para dormir na cama dela. Para dizer, você não manda em mim. Agora você vai ver mesmo que eu vou envergonhar você. Então você faz as perguntas. O que aconteceu? O que aconteceu pode ser a bola na vidraça. Pode ser o dinheiro que ele pegou. Pode ser a nota que ele forjou, roubou na escola. Pode ser a intimidade, a imoralidade que ele praticou. A pornografia que ele distribuiu. Se dormiu. Pode ser a gravidez indesejada. Você pode escalar isso porque você for. O que aconteceu? Tá. Por quê?
Ah, eu chutei a bola e bateu. Por que que isso aconteceu? Estão entendendo? É porque eu fui jogar bola naquele lugar. E a chance de quebrar era maior. Beleza? Você sabia que podia quebrar, né? Você sabia que você foi avisado. Vai dizer que algum adolescente não sabe do problema de usar droga nos dias de hoje? Desculpa, não está tudo bem informado. Não é falta. O pessoal quer dar mais informação para eles. A questão não é informação. A questão é o coração. Se você sabia, por que você fez? Você escolha. No livro do Denis Silk, Cultura da Honra, tem um episódio que trata assim, muito bom, recomendo também esse livro. Qual é o problema real? Quebrar a janela? Não, o problema é que quebrou a janela, tem que pagar. Não fala para mim, o problema é a janela quebrada? O problema foi que você viu pornografia? O problema foi que você praticou esse ato? Qual é o problema aqui? Aí você está fazendo sondagem no coração. Fala que eu estou aqui para te ajudar. Não precisa gastar tempo. O problema. Faça isso sempre orando. Ore antes. É lógico que se ele derrubou uma lata de tinta no chão, é mais simples, né? Mas se ele teve uma atitude muito... E assim, quanto mais pessoas afetadas, pior. E quanto mais mentira tiver envolvido, quanto mais ele mentiu no processo, mais ele quis sustentar o insustentável. Lá em casa o pessoal sabia. Nada que esteja oculto que não vai ser revelado. Deus vai mostrar tudo. A questão, se a gente vai... Eu falava assim para eles, se eu vou saber através de você ou dos outros, é a única diferença que vai ter. Saber eu vou. Agora, filho, eu preferia saber pela sua boca do que pelos de outros. Eu queria dar um exemplo para vocês, que é assim, muito atual, né? Minhas filhas, quando elas iam comprar roupa, né? Porque hoje em dia está assim, né? Assim, liberado, né? Shorts, blusa, não tem mais isso, né? Então o que nós fazíamos? Quando elas iam comprar roupa, o César ficava do lado de fora do provador. Aí eu falava, vai lá e mostra para o pai. Porque elas também, elas não eram nenhuma, mas na dúvida, e elas aprenderam a saber se vestir de maneira legal, sem ser vulgar. Eu estava conversando com uma moça, ela falou para mim, minha filha quer usar aquela blusa aqui. Eu falei, ela quer usar? Deixa eu usar. Põe por baixo uma segunda pele. Pronto. Boa ideia. Porque às vezes a erotização está na sua cabeça. Não está no coração do seu filho. Mas às vezes, do jeito que você fala, você lança uma semente que não era para ela ter aquela semente naquela hora. Tome cuidado com isso. Então, na dúvida, converse com os universitários. Mas o meu marido ficava do lado de fora e falava, vai, filho, mas não para ficar vigiando. Mas ele falava, não. Fala como você fazia. Não, pega aí que eu vou definir. Não, você ajudava. Elas aprenderam isso. Outro dia minha filha saiu e falou, pai, está boa essa roupa? Falou, tá linda, filha. Realmente estava linda. Só tem um detalhe com essa roupa. Falei, se os caras vão fazer assim, ó, tá? É isso aí. Se você não se incomodar, coloquei o macaco na mão dela. Eles vão fazer assim, ó. Aí você está trabalhando, tem que estar no coração. Então, vou ficar olhando para sua bunda, para suas pernas. Bom, não está indecente, mas vai acontecer isso. Mas se você lida bem com isso, é isso aí. Então a gente ensina. É isso que você quer? Infelizmente algumas querem. Hoje em dia parece que quer ser olhada. Uma coisa. Agora a pergunta, por que no seu coração tanto quer ser olhado, precisa tanto que alguém... Por que tanto precisa ser olhada?
Precisa mesmo. Tem que tratar o coração. Tem que tratar o coração. Então assim, então você pergunta o que aconteceu, por que aconteceu? Você sabia por que fez a escolha? O ponto. Qual é o real problema? Aqui você quebra, aqui você chega no real problema, aqui você chega mais no coração. Quais pessoas foram afetadas pelo seu erro? Porque tem pai que fala o seguinte: não, eu vou resolver tudo. Não. O seu filho tem que resolver com quem ofendeu. Porque a honra você precisa restaurar o relacionamento. O que é que você vai fazer para resolver isso? O que é que você vai fazer para limpar a sua bagunça? Quem fez a bagunça? Ele, ela. Quem limpa? Ele e ela. Mas você diz: o que é que você precisa de mim? Então você constrói um diálogo. Agora presta atenção nisso. Quando os pais limpam toda a bagunça dos filhos, para não expô-los ou protegê-los, na verdade estão criando uma pessoa irresponsável. Só um minutinho. A última coisa aqui, porque esse é o horário para avançar. Seu filho derrubou um balde de tinta no chão. Tem que limpar, certo? Ele é grande já. Mas você não vai arrumar mais balde de tinta e espalhar por toda a casa e falar para ele limpar. Você está entendendo? Limite as pessoas que foram. Se foi uma pessoa, se foi duas. Não precisa chegar, certo? Não, pegar o seu filho de uma lata de tinta, que nem diz o Denicinho, que agora você pega um tambor de tinta, pega uma bomba de... se ele aprender. Não. Aí você está expondo. Oi? Não conte para todo mundo, porque tem pais que vão querer se justificar, eles querem manter uma boa imagem. Pare, isso é entre você e o seu filho, ninguém não precisa saber, a não ser se o outro vai aconselhar você, peça ajuda, que também não vai compartilhar. Só que se ele ofendeu 3 pessoas, tem que ir nas 3 e dizer: mas a pessoa pode não entender direito. Esse é um problema da pessoa. Você vai lá e acerta, amém? Porque na vida é assim, aí você constrói responsabilidade. Como é que você vai tratar o próximo erro do seu filho? Eu não aprendi tudo isso atrás, eu fui aprendido com o tempo. Que bom que os meus filhos já sabem. Não é? Eu não fazia tudo nessa ordem, hoje a gente usa isto. Pai amado, ajuda a gente, Pai, a aprender a lidar com as questões difíceis. A tratar o que tem que ser tratado. A proteger e honrar os filhos, mas não deixá-los sem cumprir com que a responsabilidade e limpar a bagunça dos seus erros. Nós sempre vamos ajudá-los, Senhor, sempre vamos ajudá-los, mas não podemos fazer por eles. Abençoa cada família aqui, e que seja, Senhor, um tempo de crescimento e maturidade para todos nós, em nome de Jesus.